Eu tenho que parar de rir, né? Porque até agora, essa minha convidada de hoje é o máximo. Até o Paulo reconheceu que é legal quando vem e ela é falante, né? Eu nem conto para vocês quem está comigo hoje, porque eu quero fazer apenas uma referência ao mês de outubro. E que na semana que vem eu estarei trazendo uma pessoa muito engajada, que faz parte do Mulheres do Brasil, que vem falar como se prevenir, como poder se cuidar antes que as coisas aconteçam de uma maneira que a gente não queira. O meu programa de hoje, que sempre traz um assunto que possa ter uma ajuda espiritual, mental, emocional, hoje é uma coisa assim material, mas das mais elevadas, porque nós vamos ter contato com lugares deste planeta que você nunca imaginou que alguém pudesse estar. Uma pessoa que nem pensava em ser fotógrafa, era uma pessoa do mundo corporativo, tinha uma empresa maravilhosa e resolveu dar vazão aos seus sonhos. E eu estou aqui para dar um oi para os nossos internautas com a Marina Klink. Fala um oizinho lá e volta para mim, hein? Oi, agradeço a você, Beth, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências que a gente tem. E depois de quantos anos que a gente se conhece? Olha, eu não vou nem fazer conta, mas vai chegar quase uns 30. Gente, eu conheço essa menina linda há quase 30 anos. Nós, na época, fazendo eventos, e agora estamos aqui como entrevistada e entrevistadora. Obrigada. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Vou contar um pouquinho o que é essa Marina Klink, hein? Essa linda pessoa. Eu conhecia, sabia quem era ela, mas agora vendo de perto, estou tão honrada que ela foi fazer maquiagem, gente, só para vir ao meu programa. Estou feliz, viu? Então, ela foi corajosa realmente, porque ela deixou a sua carreira consolidada, bem-sucedida na área de organização de eventos e foi se dedicar ao seu sonho. Muito bom. Vocês devem ter percebido, Marina Klink, este nome tem referências. Tem né? muitas referências. Almir Klink é um brasileiro que trouxe para nós encantadoras viagens, fez o que nenhum outro brasileiro, acho que ninguém no mundo fez o que o Almir fez. E eu estou muito honrada de ter aqui a esposa do Almir. E, Almir, anota aí que eu vou te entrevistar, viu? Eu vou atrás de você. Muito bem. Ela resolveu registrar esses momentos da maior parte das viagens. E os seus cliques se transformaram em livros. E um deles é O Olhar Nômade de Marina Klink, que é do qual nós estaremos falando hoje. O que ela faz é uma coisa inédita. São cliques que vocês vão estar acompanhando com a gente, que dá vontade de estar lá. Marina, conte pra gente como é que, de uma vida empreendedora, porque você era empreendedora 30 anos atrás, fazer o que você fazia, eram poucas mulheres, é coisa de homem, né? Como é que você resolveu dar essa viradinha? Qual foi a virada da chave? Então, organizando eventos, a gente acaba dentro de um círculo que é muito difícil sair, porque a gente percebe que teve sucesso num evento e é indicada para um outro evento e o cliente gosta de você, acaba chamando para um outro evento e é uma roda viva que a gente não consegue desativar. E um dia o Amir me disse que estava na hora de eu parar de realizar os sonhos dos outros e realizar os meus próprios sonhos. O próprio Amir foi quem te deu essa... Ele deu uma sugestão. Mas vocês estavam juntos já? Já, a gente já era casada e ele falou, eu vejo você sair muito cedo e voltar muito tarde e está na hora de você parar e pensar em realizar um sonho pessoal, ter uma experiência autêntica, uma experiência que seja a sua e não mais realizando sonhos de outras pessoas que você sempre está fazendo, porque realmente. organizar uma festa é assim, você outro, está realizando né? sonho para o outro. É verdade. E aí eu comecei a perguntar para mim mesma qual seria esse destino e pensei, se tem um lugar que eu gostaria de ir na Terra seria a Antártica e parecia bem remota essa possibilidade, principalmente quando a gente volta 20 anos atrás. E essa viagem eu acabei conseguindo fazer, embarquei num navio russo na ocasião. Nossa. Não existia muito turismo, aquele lugar não era desenvolvido do turismo como é hoje, que você consegue comprar uma cabine num navio. E eu acabei conseguindo embarcar. E nessa viagem eu tive um privilégio de um momento que eu consegui desembarcar em terra firme, na volta para o navio. Eu estava num bote inflável e veio para perto de mim uma baleia jubarte. E a baleia ficou me circundando em volta do bote, assim, como estivesse querendo falar comigo. E provavelmente. Eu associo isso àquelas situações em que a gente chega em casa e vê o cachorro da gente e o cachorro não precisa verbalizar o que ele quer. A gente olha para ele e entende o que ele quer. Verdade. E essa baleia teve esse contato comigo de querer se comunicar e é incrível como eu percebi, tinha outras pessoas nesse bote inflável
E só eu que tive essa sensação de que ela não faria nada contra a gente. E as pessoas apavoradas, querendo voltar para o navio e eu querendo ficar ali com aquela E baleia. você estava com a sua máquina naquele momento? Eu estava com a máquina, mas na época era fotografia analógica. E eu estava com aquela chapa que era 35, fiz a 36 e acabou o filme. E aí você tem aquela esperança de que a 37 vai dar, mas a 37 não dava. E eu tenho o registro, eu tenho o registro dessa baleia, eu tenho o registro desse dia, mas foi o dia que a minha vida mudou. Porque eu percebi que tinha uma coisa muito maior que eu deveria fazer e que não seria só uma experiência de uma viagem, mas que teria uma parte melhor que estaria por vir. Anos depois, já com 3 filhas, tive 3 meninas você tem? Tenho gêmeas, né, a Tamara, a Laura e a Marininha, que é a mais nova. Numa reunião de escola, eu percebi que elas tinham feito trabalhos para entregar para o pai e o pai não estava, porque o pai estava na Antártica. Sim. E ela ficou muito triste, uma delas, a menor, ficou muito triste porque ela não teria para quem entregar o trabalho. E eu fiz o gesto para entregar para mim, ela disse que não. E eu percebi que a Antártica tinha se tornado uma vilã na nossa vida. Sim, sim. E desse dia eu decidi que eu deveria compartilhar o destino e fazer com que a Antártica fosse uma aliada e não uma vilã na nossa vida. De afastamento, né? E foi então, o Amir voltando de uma volta ao mundo, a gente foi na praia recebê-lo e eu disse para ele, Amir, daqui para frente nós vamos junto. Ele achou que eu estava louca, porque o mar que separa a América do Sul da Antártica é um mar bem tempestuoso. Tenho até uma imagem que eu trouxe para mostrar, né? Nós vamos passar esse mar. Mas é um caminho que a gente tem que transpor para chegar no lugar que a gente quer. A minha família achou que eu estava louca. Mas você pensou em ir você e as meninas? Com a família inteira. Porque era importante que elas entendessem, porque o Amir se ausentava, pai, né? E que desse dia em diante, elas conhecendo, elas iam passar a dizer, o meu pai não veio porque ele está na Antártica. É diferente. Com propriedade, né? É diferente você dizer, não, ele está viajando. Sim. E quando você conhece a natureza, você aprende a amar. Sim. E elas aprenderam a respeitar. Então, foi a ideia de colocá-las todas no mesmo barco e fomos todos juntos para a Antártica pela primeira vez. Vocês ficavam quanto tempo? Então, a viagem de Paraty até a Antártica são 15 dias de navegação. Tá. Se você embarcar na Patagônia, são 4 dias. Sim. O que aliviou, que nós embarcamos na Patagônia e cruzamos o Drake, fomos Cabo Horn, a Marininha fez 6 anos dobrando Cabo Horn pela primeira vez, que é um dos cabos mais temidos do planeta. E elas se adaptaram bem? Então, cada vez que tinha situação de Olha pânico... para elas ali, ó. Conta para elas. Cada vez que tinha uma situação de pânico, eu procurava fazer uma brincadeira. Porque é muito importante a gente compartilhar as experiências e procurar amenizar situações mais dramáticas. E eu acho que é o papel da mãe e do pai também, acalmar os filhos numa situação de perigo. E o que seria uma situação de perigo? A situação de perigo seria a gente afundar, por exemplo. Mas assim, era super estável. O barco é estável, mas você conta com uma natureza que você não tem como controlar. E vocês pegaram uma tormenta, alguma coisa? Pegamos, porque faz parte. A Antártica eu falo que é o berço das tempestades, é de lá que vem as frentes frias, a frente fria polar que vem da Antártica, que vem para o Brasil todos os anos, a gente ouve falar, frente polar é de lá que elas vêm, é lá que é a fábrica. Aqueles blocos de gelo, inclusive. Os icebergs. Então, a ideia era a seguinte, primeiro, fazer com que elas valorizassem uma experiência tão especial, que elas não tivessem medo da natureza, porque a gente poderia tentar acalmá-las colocando que o barco era seguro e que o pai sabia o que estava fazendo. E agora era muito importante que a gente pudesse compartilhar as maravilhas que a gente teria mais para diante. E a grande surpresa é que quando você coloca a família toda no mesmo barco, você acaba descobrindo os valores que você tem em casa, que muitas vezes a rotina, a corrida do cotidiano impede que você conheça os próprios filhos. Passa batido, né? Exato. Nossa, deve ter sido... E elas gostaram? Elas gostaram muito, só que a brincadeira era divertida, mas elas também tinham uma lição de casa.
Elas teriam que fazer as tarefas da escola e teriam que fazer um registro, que era o preço que elas pagaram para ir com a gente. Eu disse que elas iriam viajar, mas cada uma delas teria que me dar na volta um diário. E esse diário não precisaria ser texto. Tá. Poderia ser um desenho, porque desenho é internacional, qualquer pessoa que olha entende um desenho. Sim. Mas a referência que eu dei foi, eu quero que vocês escrevam ou desenhem, façam um registro de um dia que vocês nunca vão se esquecer. Que Pode experiência, ser né? um desenho aleatório de uma coisa, mas que na hora que vocês chegarem na vida adulta, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês abram o livro e se lembrem desse dia. Então, cada uma procurou ser criativa. No começo, teve muita resistência, porque elas não estavam acostumadas a fazer diário, porque elas acharam que aquilo era tarefa, era dever e como lição não era uma boa. Mas eu obriguei. Teve a resistência, mas que com o passar dos dias foi sendo vencida pela concorrência entre as três, onde cada uma queria fazer o desenho melhor. Não, e mais fora que isso, caprichado. lá na frente, a representatividade dessa ação não tem preço. Você já imaginou elas mostrarem isso para os filhos dela, que serão seus netos? Porque elas tinham 6 anos e tem o registro de uma viagem incrível. Eu queria registrar aqui, eu gosto muito de uma frase, não é minha, estou copiando de alguém, que a gente sempre aproveita o que é de melhor dos outros, que é: a palavra convence e o exemplo arrasta. A Marina, que eu fui saber um pouquinho da história dela, desde criança, seu pai levava você para velejar. Ele velejava aqui na represa. O que represa. aconteceu? Ela desenvolveu esse gosto. Aí o universo traz para seu companheiro, seu esposo, o Almir, que é o cara que mais veleja nesse Brasil. E olha o que ela fez agora com as filhas. Com certeza, isso vai reverberar no futuro dessas crianças, nos seus próprios filhos, né? Porque é um exemplo que você está dando. E é uma atividade em comum, né, Marina? Vamos Porque combinar. quando eu fiz 10 anos, o meu pai me deu um pequeno veleiro. E eu acho que mais do que aprender a velejar, a vela... Falam assim, por que a diferença entre lancha e veleiro? A diferença é, a vela, você tem que ser humilde. Você tem que entender as suas limitações e as limitações da própria natureza. A lancha, você abastece e acelera. Liga e vai. E vai para onde você quer. Com o vento, você tem que aprender a negociar. Se o vento mudou, se a corrente te leva para trás, se entrou uma chuva e parou o vento completamente, você tem que ser humilde e voltar remando. Isso faz com que você seja um ser humano melhor. A vela ensina você a ser solidário. Se tem um amigo que está numa emergência, numa necessidade, você vai abandonar sua medalha de ouro para ajudar um amigo que está se afogando. Então, muito da vela forma o caráter de um jovem. Por isso, eu acho tão importante introduzir a vela no mundo das crianças. Eu tive esse aprendizado quando eu era jovem e hoje transmiti isso para as meninas também, as 3. Pequenininhas, com 10 anos, eu levei para velejar, elas tinham até menos de 10 anos, e eu tive a realização de um sonho pessoal, de que uma das vezes que nós fomos para a Antártica, a gente estava no nosso veleiro, e no lugar mais incrível da Antártica, que é o extremo sul da península, em meio aos icebergs, eu montei o veleirinho que elas sabiam velejar e fiz a surpresa de dar para elas de presente o veleiro lá. Então, elas puderam, cada uma na sua vez, velejar entre os icebergs. Nossa, isso não tem preço. Você trouxe foto, não trouxe? Vamos mostrar, Paulo? Passa uma por uma que ela vai dizendo aqui, que nós vamos viajar com a Marina agora. É Antártica? Para a Antártica. Olha só, hein? Olha lá. Conta então, aí. Esse é o Drake, que é o mar que separa a América do Sul da Península Antártica. E não tem como evitar. Se você quer chegar na Antártica, você tem que passar por ele. É o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E você tem também as frentes frias da Antártica. E ele é revolto, a gente está percebendo. Ele é que revolto. Bem revolto, né? E esse dia até que estava mais calmo. Tem dias mais tranquilos e tem dias que ele está bem mais alto, né? Bem mais Vamos ver rocky. a próxima, então. Aí é a primeira vez que nós fomos para a Antártica, o veleiro chegando próximo da península. E a realização pessoal de ter conseguido convencer o Amir a levarmos a todos nós para a Vocês estavam Antártica. nesse veleiro com as meninas? Sim. Mas me explica uma coisa. É um veleiro que o Amir não é como um construiu. iate que tem aqueles quartos, tudo arrumado. Como é Tem que é no cabines, veleiro? esse barco cabine? tem 4 cabines, Tem 4 mas tem camas comuns, né, que são
tipo camas de passagem, e a gente consegue ir até 15 pessoas. 15 pessoas nesse veleiro? É um veleiro bem grande, assim, É, pros aqui moldes tá normais. longe. Nossa, próximo, vamos ver. Então, aí já agora na sim. Antártica, com as menininhas em volta, a gente levou 2 amiguinhos também. E eles Foram estavam viajar pela. com vocês? Foram, a gente foi com 6 crianças. Que Na massa! verdade, com 5 crianças, né? Eram as nossas 3, mais uma menina e um menino. Que bárbaro, A Gigi gente. e o Lucas. Agora dá pra ver que o veleiro é bem grande, né? Aí a realização, assim, de. E atrás ali é um pensado- iceberg? O que é ali atrás? são icebergs. Tem vários, né? Tá, e a temperatura lá? Então, no verão é de 0 grau a 5, no inverno é que vai para menos 30, menos 50, Vocês mas a pegaram gente já não isso? fica no inverno. Não, vocês foram no porque verão. no inverno você não tem como ir, não tem apoio, não tem tá. como levar as provisões, fica Próxima, bem por mais favor, difícil. Ah, Então, aí é perto dos icebergs, você vê que tem um bem plano, né? Provavelmente era um iceberg de, ou é novo, era de água salgada, e você vê a foca em cima, e as focas são bem espertas, porque elas ficam sempre em cima dos icebergs mais estáveis, e a gente usava a foca como a dica de que poderia eventualmente desembarcar, se for o caso, numa emergência a gente poderia descer, e as meninas olhando a foca de perto, que né? Uma show! foca Nossa, parece, só de olhar essa caranguejeira. foto eu sinto frio, tá? E o que eu coloquei como determinação é que elas jamais poderiam dar apelido para os animais. Os animais teriam que ser chamados pelo nome da espécie deles. Então, seria um aprendizado onde elas saberiam, voltariam com mais conhecimento e vão somando os saberes. Por exemplo, uma foquinha fofinha era inadmissível. Tá. Eu teria que falar, era uma foca caranguejeira em cima daquele iceberg. Olha Então, só. elas E elas têm foram o hábito aprender. de fotografar também ou não? Então, isso eu vou até comentar mais pra Tá frente, vendo? que é uma mensagem importante. Vamos ver o próximo, então. Aí você tem, quando a Nossa. pessoa fala assim, na Antártica tudo é branco, por que que você quer sempre ir para lá? Porque essa mania insistente de voltar 14 vezes para 14 vezes? Antártica, porque todo ano, se puder, você vai. E eu mostro que a Antártica, muito embora você tenha muito branco, Ela é azulada. a luz muda. Então, às vezes é azulada, às vezes é amarelada, às vezes ela é cinza. Mas você tem muitos recortes, até no próprio branco, até no próprio... aquilo que poderia ser tão comum é sempre especial. Essa foto tá linda. A Antártica inteira é especial. O pôr do Inteira. sol lá O sol não se põe. não se põe lá? No verão, não. Como assim? Você tem sol 24 horas, né, por dia. Porque pela alta latitude... Pode trocar, Paulo. Você está em uma latitude muito alta. Olha só. O sol, ele faz nuances de cor. Mas ele fica sempre flutuando no horizonte, sabe? Ele não lindo, chega a baixar. que bacana. Aí no inverno, por exemplo, você não tem sol, porque o sol está no hemisfério norte, né? Você E tá essa turma aí, olha as 3 meninas. Então, essa é uma fotografia que eu quis muito fazer no último dia da nossa primeira viagem para a Antártica, que eu queria um retrato da família toda, que mostra bem o tamanho delas, pequenininhas, e que olhando essa imagem hoje eu percebo que tudo mudou e que nós não existimos mais, essas pessoas não são mais as mesmas, elas foram impactadas por muitas experiências, cada uma das meninas tem hoje vivências diferentes e aprendizados diferentes, e até eu como mãe não sou mais a mesma pessoa, o Amir também teve muitos aprendizados, e até a lindo, paisagem, né? que é um iceberg, ele já derreteu. Então existe nada também. disso existe mais. Próxima, E o tempo por passa, favor. né? Aquela história de que as oportunidades passam. Olha isso. Isso foi quando eu comprei o Optimist para elas velejarem, e elas tiveram a primeira experiência delas em navegação polar, velejando num pequeno barco no gelo, e foi uma realização pessoal minha muito grande, porque Você é eu acho que eu corajosa, hein? queria Você é ter, corajosa. eu queria na minha vez ter feito, como eu não pude, eu pôs as fiz meninas. através delas. Olha lá, Paula. Vamos ver. Então, essa imagem, ela é um divisor de águas na minha vida, porque quando você no começo da entrevista me perguntou quando foi o clique que você mudou, né, de organizadora de eventos para Essa fotógrafa. fotógrafa internacional agora. Então, foi um dia antes de vir embora, eu pedi para o Amir que eu queria subir no alto do mastro para poder fazer uma imagem diferente. Você subiu ali? Então, o mastro tem 33 metros, eu subi, aparece na imagem o veleirinho ali embaixo, tem uma canoa minha lá de Paraty, de Guapuruvu vermelha, e estão 2 botes infláveis que a gente Só de usa. olhar eu fico com tontura, Então, meu.
Não, aí tem até uma pedra no fundo, né, que dá pra ver, Dá meio pra misturada com 2 pedacinhos de gelo ali. E eu falei pra ele assim, Amir, eu tô fotografando essa viagem o tempo inteiro e registrando o máximo, porque a gente tem aquela vontade de congelar um momento, para quem sabe o momento não acabe, a viagem não acabe. E eu pedi para ele se eu poderia subir no alto do mastro para fazer uma fotografia. Gente, eu vou falar de novo, hein? A Marina Klink está no alto desse mastro que tem 30 metros só para poder nos brindar com essa foto maravilhosa. Vamos ver a próxima, E Paula. foi não, porque essa fotografia aí foi quando eu ouvi o Amir lá de baixo gritar, Marina, desce daí, que você já está há muito tempo. E as fotos que você faz não servem para nada. Olha só. E foi daí que ele me desafiou e eu fiquei bem triste e Mesmo? pensei... Ele falou isso? Falei assim, você quer saber? Eu fiquei bem triste, mas levei um tempo para processar. Mas eu acho que ele tinha razão, porque se ele não tivesse... Contar, só fala onde é essa, daí você vai falar isso olhando para a câmera. Onde é essa aí? Essa aí era um canal de gelo entre 2 pedaços de gelo grandes que a gente estava passando e essa fotografia me faz lembrar aquele Indiana Jones, quando você passa numa entrada de um portal que se fecha, porque isso aconteceu com 2 blocos de gelo, na hora que a gente passou, dos blocos se fecharam. Nossa! E aí foi juntando, eu tenho toda a sequência de fotos do gelo fechando, e eu olhar para trás e falar, meu Deus, quase que a gente fica aqui talvez um ano, talvez mais. Sim, porque é um canal estreito e o gelo fechou bem na nossa frente, e se ele fechasse a gente estaria lá talvez até hoje congelados, os esqueletinhos. Não, nem pensa nisso. Próximo, Paulo, vamos ver mais um. E aí foi dessa viagem, quando o Amir disse que o que eu fazia não tinha muita função, que eu passei a colocar as meninas sempre no barco e comecei a compartilhar os aprendizados que não só eu tinha tido, mas que elas tinham tido também. E eu passei a fazer com que elas se movessem por esse interesse pela natureza, pelo respeito pelo meio ambiente, e que elas fossem pequenas multiplicadoras de viagens que a gente tivesse feito dentro de casa. E Você trouxe algum que tem uma foca, não? A primeira da foca tinha aquela. Foi aquela. Não, pinguim. Não tinha uma Tem foca? pinguim. Tem pinguim. Vamos ver outra, Paulo. Vai passando pra gente. Aí essa história de levá-las para lugares de difícil acesso, onde as viagens que a gente faz não são viagens compradas em agência de viagem, mas são viagens que a gente inventa. Entendi. Então eu gosto de colocá-las em situações onde a gente tem que ter autonomia e pensar e fazer um planejamento de tudo que a gente vai precisar na viagem, não só a roupa, mas tudo. Administrar, né? E elas aprenderam. Uma está fazendo administração de empresas, inclusive. Já passa para a próxima, Paulo, por favor. Então, e aí, essa imagem numa pinguineira, na Ilha Geórgia do Sul, onde você percebe um detalhe que me chamou muito a atenção, de que para os filhos não adianta a gente falar. Os filhos são imitadores, né? Nossa, os filhos fazem isso. o que a gente faz. A gente pode dizer para eles não fazer, e eles vão fazer exatamente o que a gente faz, porque nós somos os modelos deles. Sim, Então, quando você percebe que tem uma filha que está gravando o som e a outra está filmando, sem a gente ter falado, agora você vai filmar, é porque eles são repetidores daquilo que a gente faz. Exatamente. Por isso, o nosso compromisso de sermos os modelos que nós queremos que os nossos filhos sigam, né? Tá bom, Paulo, pode voltar, por favor. Então, isso que você está falando é exatamente o que eu publiquei esses dias nas minhas mídias. É uma mãe lendo e a garota lendo. E aí a pergunta de alguém é assim, como que você conseguiu fazer sua filha ler ao invés dela estar no celular? Ela diz assim, não é o que eu falo que ela escuta, é o que eu faço que ela faz. Os filhos imitam os nossos Não é? É que aquela história do exemplo arrasta. Eu queria que você contasse a maior emoção que você teve em todas essas suas viagens. Tem uma X assim ou não aconteceu isso? A primeira maior emoção foi tocar uma baleia. De perto. Foi o dia, sim. Ela se aproximou tanto que eu toquei nela e percebi que eu tinha sido escolhida para uma missão. Vibração, né? Foi uma sintonia, uma sensação tão intensa de que eu fui escolhida. É diferente de você, por exemplo, ir num aquário e tocar num animal. É muito diferente de quando você está na natureza, num lugar inóspito, na liberdade absoluta e plena, e vem um animal e te procura, não porque você represente um risco, mas porque ele estivesse buscando uma conexão com o ser humano. Com você, né? E a outra vez que eu tive essa mesma sensação foi
no final do ano passado, quando eu fui para Uganda, para a Montanha dos Gorilas, e vi um gorila me olhando nos olhos, bem de perto. E eu percebi que eu tinha esse compromisso de falar desses destinos e de preservação. Sem então, dúvida. No meu Instagram, por exemplo, vou até mostrar aqui, ó. Eu falo de meio ambiente, eu falo da sustentabilidade, eu falo do respeito com o lixo, da onde não descartar, eu dou dicas de... Você está fazendo palestra atualmente, Faço né? palestras, eu falo sobre não só a multiplicação que a gente tem como mãe, mas como a motivação que a gente tem para recomeçar uma história. Beth, você me conhece há 30 anos. Verdade. E eu tinha uma carreira bem sucedida Muito na organização de bem-sucedida, eventos. De repente, eu deixar para trás isso e começar do zero uma outra história com 50 anos de idade. Isso chama-se ousar. Eu acho que Você toda ousou. a mulher, mais que o homem, tem essa capacidade de Sem recomeçar. dúvida. E eu entendi que era a hora de me reinventar. Então, não só se reinventou, como registrou isso aqui. Olha, gente. Então, esse era aqui o Olhar Nômade. O Olhar Nômade na Antártica. Deixa Então, vou citar todos. Esse, bárbaro. Vamos dar a volta ao mundo. Olha o aqui. livro infantil. Esse é infantil? Esse é o meu lançamento de agora, é o mais recente. Que beleza. E que eu apresento os diferentes biomas da Terra. E eu falo que as famílias precisam oferecer para os seus filhos oportunidades de estar mais em contato com a natureza. E Nossa. uma história que se perdeu ao longo do tempo, uma vez que a televisão entrou no processo e saiu a fogueira, é que os pais perderam o hábito de contar suas próprias histórias para os seus filhos. Verdade. E esse livro, Vamos Dar a Volta ao Mundo, que saiu pela Companhia das Letrinhas, ele é um resgate desse momento da conversa. Porque quando você começa a conversar com seus filhos e ler uma página que mostra diferentes biomas da Terra, por exemplo, o Pantanal, você percebe que você tem uma experiência que você pode contar num lugar alagado ou num lugar remoto. Quando você fala em floresta, você pode contar também. Quando você fala de constelação, você pode contar uma história também que te lembra a tua infância. Quando você fala de deserto, você pode também falar de uma situação que você viveu com falta de água ou no lugar onde você morou. Eu acho que a ideia é trazer de volta a conversa que ficou abandonada, colocar o planeta Terra no centro O que eu percebo, e voltar a conversa entre pai e filho. Você, além de estar partilhando isso com as pessoas em geral, você tem um cuidado na educação das suas filhas fantástico, amoroso, né? E eu quero partilhar com você, eu vou dar esse de presente. Obrigada! Agora você também está compartilhando as tuas experiências. Você tem um livro, um CD aí no final, que é uma música que eu fiz para você. Porque chama-se Em Nome das Rosas e fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Obrigada. É exatamente o que nós estamos vendo aqui, uma mulher ousada. Você falou que fez isso aos 50 anos? Sempre é tempo, né? E isso aqui que você trouxe também, nós estamos com tempo super escasso. Fala o que é isso. Aqui é um jogo que saiu pela Brinquedos Estrela. Foi uma ideia que eu tive quando eu percebi que o planeta Terra é pouco explorado e eu entendi que se houvesse não só um jogo de trilha simples, que uma criança pode jogar com dados, mas se você colocar os dois polos da Terra, que são pouco vistos, porque as pessoas conhecem a Terra pela projeção de Mercator e não se conhece pelos polos, essa visão de baixo e de cima, que é onde está fincado o eixo do globinho que a gente tem na escola. Mas colocar o foco no Ártica e na Antártica e fazer com que a corrida dos polos seja objetivo. E as cartas dinâmicas que interferem na dinâmica do jogo supercultural. Tenha conhecimento. Nossa. E são experiências que eu tive nas cartinhas, são conhecimentos que eu tive. Meus netos vão ganhar esse jogo é muito bacana, acabou de ser lançado também na Mas olha, gente, ó, latitude 90 graus. O jogo dos polos. E tem o livro das minhas filhas também para você mostrar, que é Férias na Antártica. Que é o resultado esse pequenininho, o resultado dos registros que elas fizeram ao longo da viagem. É esse livro que já está adotado em mais de 80. E elas estão assinando aqui, gente, Laura, Tamara e Marininha Klink. Que espetáculo! Eu preciso conhecer essas meninas. Esse livro está na 10ª edição. Eu preciso conhecer essas meninas. Que é fruto dos diários. Marina, que elas não gostavam, você sabe que quando eu termino o meu programa, eu sempre pergunto assim: qual a sua missão? Se você se acha na sua missão, eu acho que vai ser uma redundância se eu perguntar para Marina Klink se ela está na sua missão. Está mais do que claro que a sua missão tá partilhando isso, essa experiência, né? Eu acho que a minha missão é compartilhar o que eu vejo. Eu faço da fotografia
de natureza minha voz. Eu tento trazer, através das imagens, de lugares remotos, que eu sei que nem todo mundo teria a mesma disposição de abrir mão do conforto para enfrentar uma situação adversa e correr riscos também. Mas eu acho que através de uma imagem, a história de uma imagem fala mais que 1000 palavras, é isso, eu tento trazer a natureza para o presente, eu tento trazer uma natureza distante para perto e fazer com que as pessoas tenham consciência de que uma atitude que a gente tem no nosso dia a dia pode sim influenciar uma vida que vive muito longe daqui. Sem dúvida. E o que a Marina está fazendo, de expor as filhas a esse tipo de desconforto, enfrentar desafios, isso está preparando essas meninas para a vida incrivelmente, né, Marina? Eu tenho procurado fazer isso. Você, Eu acho olha, que eu você estou tá de fazendo a minha parabéns. lição de casa. Deixa uma mensagem aqui para os nossos internautas, porque às vezes a pessoa não usa, não faz nada diferente, vai ser a mesma coisa, o que é a vida mundial? Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto uma vez e procurar conviver com os filhos. Eu percebo, por exemplo, em restaurantes, em hotéis, eu já vi essa cena mais que uma vez, de um casal com crianças e eu percebo a mãe abrindo a bolsa, tirando um iPad e distribuindo na mesa como se fosse um grande cala-boca. Quando, na verdade, a gente não sabe se aquela vai ser a última vez daquela família juntas na mesma viagem. Então, eu proponho a todos que experimentem fazer uma viagem e não levem, não usem nada eletrônico, que vocês se desconectem completamente e que se conectem, nem que seja uma única vez, com a sua própria família. Vocês vão descobrir talentos incríveis dentro da sua própria casa. Belíssima mensagem que eu endosso, assino embaixo, porque é quão importante é o relacionamento, esse tete, né? De repente olhar no olho de um filho e saber o que ele está querendo dizer para você. Eu trouxe a Marina Klink hoje com a gente, que veio partilhar essas experiências maravilhosas. Eu agradeço super, Imagina. super Eu que agradeço. sua presença. Olha, gente, ela veio aqui com o braço enfaixado, engessado. Engessado. Estava toda preocupada, Mas a isso moto mostra... tá inteirinha. Meu braço quebrou, mas a tá moto tá A moto tá inteira. inteira. O que eu queria ressaltar da Marina, além de ser uma mulher ousada, ela é uma mulher de muito compromisso. Porque ela veio com o braço assim, para não desmarcar este compromisso de estar no Sintonia. Eu não ia então, isso aqui para mim é muito importante. Ter palavra, assumir seus compromissos e chegar lá e cumprir. Eu agradeço, espero que vocês tenham viajado um pouquinho aqui com a gente, agradeço por você, essa doação. E, é um prazer. Eu confesso para você, eu não sei se eu teria coragem. Teria sim, vocês teriam coragem de muito mais. Eu compartilho algumas experiências no Instagram Marina B. Klink, porque era Marina Bandeira, antes de ser Klink, você me conheceu Marina Bandeira. Bandeira, exato. Então Marina B. Klink, Facebook Marina Bandeira Klink. Tá tudo lá, quem quiser ver o seus site trabalhos. Marina Klink. O site eu consegui pôr Marina Klink, porque o Instagram minha filha pegou antes de mim, a Marininha. Olha só. Mas tá agora já está com eu coloco trabalho. Não, concorrente dentro de casa. Mas eu coloco lá o meu trabalho, palestras e também um pouquinho nos stories da nossa responsabilidade pela preservação do meio ambiente. E eu queria deixar no ar aqui, testemunho de vocês, que eu gostaria que você estendesse o convite para o Almir, para também falar com a gente aqui no Sintonia, porque ele também deve ter muita coisa para contar. Não, ele Você fala. fala com ele? Falo. Então vamos aguardar. Boa tarde para vocês e até a próxima semana. Beijo! Obrigada.